O que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga a política, a justiça e a economia no Brasil. Um ministro do Supremo Tribunal Federal está sob sanções internacionais que podem congelar sua vida financeira, limitar o acesso a serviços e provocar um efeito dominó dentro do nosso sistema bancário. Isso não é teoria distante. É a aplicação da Lei Global Magnitsky, uma ferramenta usada pelos Estados Unidos para punir violações graves e corrupção, com um alcance que ultrapassa fronteiras e invade o cotidiano de quem depende do sistema financeiro internacional. No Brasil, esse instrumento ganhou contornos ainda mais tensos com o caso do ministro Alexandre de Moraes. Hoje você vai entender o que é essa lei e por que ela assusta governos e bancos, como ela dialoga com o conceito de lawfare, e de que maneira o dólar se transforma em uma arma de pressão capaz de sufocar financeiramente um alvo. Fique até o fim, porque o que vamos destrinchar aqui ajuda a decifrar o futuro imediato do país. Para entender o terremoto, primeiro precisamos enxergar a placa tectônica. A Lei Magnitsky, aprovada nos Estados Unidos em 2016, autoriza sanções contra estrangeiros envolvidos em violações de direitos humanos graves e corrupção. A peculiaridade que a torna temida está no método de aplicação. Não se exige uma condenação judicial prévia no país de origem do alvo. A decisão é administrativa, ancorada na política externa e na segurança nacional dos Estados Unidos, e executada por órgãos como o Departamento do Tesouro por meio da OFAC, o escritório que monitora e bloqueia ativos e transações. Quando um nome entra nessa lista, não é apenas uma anotação burocrática. É um corte profundo em redes de relacionamento financeiro. O indivíduo ou entidade passa a ser, na prática, radioativo para bancos, processadoras de pagamento, companhias de cartão, plataformas digitais e qualquer instituição que dependa de liquidação em dólar ou que tema sanções secundárias. No Brasil, o nome que acendeu o alerta é o do ministro Alexandre de Moraes, citado como responsável por uma campanha opressiva de censura e por autorizações de prisões consideradas abusivas no contexto dos eventos de 8 de janeiro de 2023. A partir desse enquadramento, os efeitos projetados são diretos: bloqueio de bens que eventualmente estejam sob jurisdição americana, proibição de transações com cidadãos e empresas dos Estados Unidos, risco de desligamento de infraestruturas financeiras que se conectam ao sistema de compensação em dólar. Efeitos indiretos também surgem de imediato. Instituições em outros países, inclusive no Brasil, passam a reavaliar qualquer relacionamento com o alvo para não se tornarem cúmplices involuntárias de uma violação às sanções. É nesse ponto que a expressão pena de morte financeira ganha corpo na boca de especialistas, porque mesmo quem não possui patrimônio nos Estados Unidos se vê impedido de operar com naturalidade no mundo onde quase tudo toca o dólar em algum momento. A vida moderna é atravessada por gateways de pagamento, redes de cartões, provedores em nuvem, assinaturas, viagens, compras online. O atrito não é apenas visível no extrato. Ele se converte em um labirinto operacional que pode paralisar negócios, planejamentos e rotinas básicas. Em resumo, a Lei Magnitsky cria um perímetro de isolamento. E esse perímetro não é desenhado por um juiz brasileiro, mas por autoridades americanas com alcance global. É aqui que o problema deixa de ser um caso isolado e passa a testar a resiliência institucional e econômica do Brasil. Quando um ministro do Supremo Tribunal Federal passa a ser alvo de sanções sob a Lei Magnitsky, os bancos brasileiros entram em modo de contenção. Não se trata de opinião. É uma reação de sobrevivência jurídica e operacional. Imagine um banco nacional que processa uma transferência, um câmbio ou mesmo um pagamento de cartão envolvendo o sancionado. Se essa operação tocar o sistema americano, direta ou indiretamente, o banco se expõe ao espectro de penalidades, multas milionárias, investigações longas, risco de ver ativos no exterior congelados.
E o pior de todos os riscos, a perda de acesso a correspondentes bancários em dólar. Sem esse acesso, a engrenagem de comércio exterior, financiamento e liquidação internacional emperra. É o tipo de risco que nenhuma instituição está disposta a correr. Por isso, a primeira reação é consultar departamentos jurídicos e escritórios externos, revisar políticas de compliance e criar filtros que evitem qualquer vínculo operacional com o sancionado. No varejo, isso pode significar cartões que não passam em transações internacionais, limites cortados para compras que toquem emissores ou bandeiras expostas a sanções, recusas silenciosas em serviços que dependam de parceiros estrangeiros. No atacado, significa fechamento de portas para operações de câmbio, offshores, remessas e estruturas societárias que envolvam provedores de liquidez fora do Brasil. Na superfície, pode parecer que transações em real dentro do território nacional estão imunes, mas a realidade é mais cinzenta. O ecossistema bancário brasileiro, ainda que robusto, é profundamente integrado a fornecedores e trilhas tecnológicas que se conectam ao exterior em 1000 pontos invisíveis ao cliente. Processadores, antifraude, mensageria financeira, certificações de rede, soluções em nuvem. Qualquer elo com exposição americana faz o risco transbordar. Diante disso, bancos e federações setoriais adotam a postura do silêncio. Afirmam que cumprem a legislação onde operam e evitam comentar casos específicos. Não é medo de imprensa, é receio de criar precedentes que comprometam defesas futuras. Juristas brasileiros levantam a tese de que instituições nacionais não estariam obrigadas a obedecer ordens de um país estrangeiro sem chancela de autoridade local. A questão é relevante, mas esbarra na dependência do mercado global. Pode até haver uma disputa judicial no Brasil para afirmar soberania e impedir cortes automáticos de relacionamento. Porém, historicamente, dentro da jurisdição americana, o sucesso de quem tenta reverter sanções é baixíssimo. Enquanto a disputa filosófica sobre soberania corre, o relógio operacional e financeiro não espera. Gestores de risco tomam decisões preventivas. Departamentos de conformidade apertam as malhas. O resultado prático é uma espécie de quarentena financeira que isola o alvo e respinga em parceiros, fornecedores e familiares que compartilham estruturas societárias. O efeito reputacional também pesa. Assim como uma empresa evita fechar contrato com uma organização investigada por corrupção, bancos evitam vínculos com quem pode atrair a atenção da OFAC. A consequência sobre o sistema é um clima de incerteza que paralisa iniciativas e alonga prazos. E cada dia em que a dúvida persiste, a percepção de risco país em certos círculos aumenta um grau, mesmo que os indicadores oficiais ainda não captem a mudança. Para entender por que a Lei Magnitsky provoca tamanho abalo político, é preciso entrar no terreno do lawfare, a guerra jurídica. O termo descreve o uso estratégico do direito para alcançar objetivos de poder. Em vez de tanques e mísseis, entram processos, liminares, investigações, medidas administrativas e sanções econômicas. O campo de batalha são tribunais, agências reguladoras e diplomacias. O objetivo é moldar a realidade política e econômica sem um único disparo. Quando um ministro do Supremo é sancionado, o recado não conversa apenas com a pessoa física. Ele fala com instituições inteiras, deslegitima decisões passadas, pressiona escolhas futuras, cria um halo de risco em torno de colegas e parceiros. Em bastidores, aumenta a ansiedade de outros atores que temem virar alvo. A mensagem é simples. Não é necessário derrubar um pilar para abalar o edifício. Basta inclinar o prumo e assistir as paredes racharem. No Brasil, essa dinâmica ganha contornos agudos porque o Supremo Tribunal Federal concentra decisões sensíveis que atravessam política, economia digital, liberdade de expressão e segurança institucional. Ao rotular determinadas condutas como censura e prisões abusivas,
A sanção reinterpreta o significado político de decisões internas, criando uma narrativa transnacional que disputa a opinião pública. A essa altura, o espectador pode perguntar se isso não seria apenas responsabilização legítima. A resposta é complexa. O mesmo instrumento que pune violações graves também pode ser usado para redefinir limites de atuação de autoridades estrangeiras segundo a lente da política americana. E é nesse ponto que o conceito de lawfare se impõe. Se a lei vira arma, o tabuleiro muda. A partir daí, qualquer decisão nacional de alto impacto passa a ser tomada considerando não apenas a Constituição e a jurisprudência local, mas também a linha de tiro internacional. Essa pressão invisível contamina agendas, pauta prioridades, dissuade ações ousadas. E cria um ciclo em que autodefesa institucional soa como culpa e silêncio prudente soa como confissão. Enquanto isso, a opinião pública polarizada absorve informações em jatos, muitas vezes sem acesso a provas sigilosas, e transforma percepções em verdades emocionais. Em um ambiente assim, a guerra jurídica não precisa vencer na corte. Basta vencer no tempo. Quanto mais tempo durar a incerteza, mais as instituições hesitam. E quando instituições hesitam, atores externos ganham espaço para impor condições. É por isso que, quando se fala em sanções, não estamos discutindo apenas a biografia de uma autoridade. Estamos observando uma técnica de poder que redesenha fronteiras do que é permitido e do que é possível dentro de um Estado soberano. O coração desse mecanismo é o dólar. Não por fetiche monetário, mas por infraestrutura. A maioria das transações globais, da energia à tecnologia, cruza sistemas de compensação e bancos correspondentes baseados nos Estados Unidos ou sujeitos à sua jurisdição. Quem controla esses canos de dinheiro, controla o fluxo. Com a lei Magnitsky, a válvula fecha para o alvo. E não fecha apenas no registro bancário óbvio. Fecha nas bordas. Processadoras de cartão evitam a exposição. Parceiros de nuvem e serviços digitais reavaliam contratos. Gateways recusam liquidação. Companhias aéreas, hotéis e plataformas de assinatura fazem due diligence e preferem não correr o risco de aparecer na planilha da OFAC. Para impedir dribles, autoridades mapeiam pessoas jurídicas associadas, escritórios, institutos e negócios de familiares. O objetivo é evitar que o sancionado use empresas como escudo. A isso se dá o nome de asfixia financeira. Ela não mira só o cofre, mira a rotina. Convites, viagens, eventos, assinaturas, compras, pequenas operações. Tudo fica mais caro, mais demorado, mais incerto. No curto prazo, a sensação é de um cerco invisível. No médio prazo, vira uma barreira real de acesso a oportunidades e a redes de influência. E quando o alvo ocupa cargo de alta relevância estatal, a asfixia troca sinais com a política, amplificando seu poder de pressão. O quadro que se desenha é claro e perturbador. A lei Magnitsky opera como ferramenta de pressão internacional. O conceito de lawfare explica como decisões legais e administrativas podem se transformar em golpes precisos no tabuleiro do poder. E o dólar sustenta tudo, como cano mestre por onde passa a força. No Brasil, o caso que envolve um ministro do Supremo expõe a fricção entre soberania jurídica e dependência financeira global. O desfecho ainda é incerto. Pode haver disputas judiciais, notas diplomáticas, adaptações regulatórias. Enquanto isso, bancos apertam filtros, empresas reduzem risco e a arena pública se reorganiza. A pergunta que fica é direta. Se um alvo tão alto pode sofrer asfixia, o que impede que a pressão avance por outras camadas da vida institucional? Se este vídeo te ajudou a conectar os pontos, compartilhe agora, deixe o like e se inscreva. Nos próximos capítulos, vamos revelar como essa guerra silenciosa já alterou decisões estratégicas em outros países e por que isso importa para o seu bolso hoje.